O GP da Bélgica de Fórmula 1 trouxe uma Mercedes extremamente confiante e acreditava, inclusive antes do GP acontecer, que ela teria condições de batalhar pela vitória. No fim das contas, o resultado foi completamente diferente e acabou demonstrando que talvez a equipe alemã não tenha chance nenhuma nesse ano de 2022. Mas na verdade, segundo Toto Wolff, existe apenas um único problema que pode ter afetado completamente o W13. Problema esse que precisa ser urgentemente resolvido. Se você quer saber tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Mercedes acabou reclamando durante o último fim de semana inteiro sobre grandes oscilações no ritmo do seu W13. As razões são múltiplas, mas aparentemente talvez apenas um único problema tenha afetado o time alemão de uma forma geral. E esse problema foi inclusive falado em entrevista pelo chefe da equipe alemã, Toto Wolff, que acabou desabafando de certa forma e explicando por quais razões a Mercedes pode ter tido um desempenho muito abaixo da média nesse GP de Spa-Francorchamps. Vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Para você não perder nenhum tipo de informação importante, assista ele até o final, mas também não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever ativando o sininho para todas as notificações para fortalecer esse canal cada vez mais. Enfim, vamos entender o que está acontecendo com a Mercedes nesses últimos tempos. Segundo o site do racefans.net, no fim das contas, o fim de semana da Mercedes foi praticamente para se esquecer. A classificação, por exemplo, acabou contando ali com Lewis Hamilton tomando 1,8 segundos da volta mais rápida, que até aquele momento era justamente de Max Verstappen. Durante a largada, Hamilton conseguiu sim ter um bom desempenho, mas acabou se acidentando junto com Fernando Alonso na corrida e teve que abandonar a prova, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal. George Russell conseguiu continuar ali até o fim da prova, mas nem mesmo participou do pódio, situação essa que ele já estava até um pouco acostumado a acontecer no decorrer desse ano de 2022. No fim das contas, Toto Wolff disse que não sabe exatamente qual parte do carro será necessária algum tipo de desenvolvimento, evolução. Existe um grande problema dentro da equipe alemã. Eles não conseguem entender exatamente quais são os comportamentos do W13 nesse ano de 2022. E justamente por conta disso, não sabem como eles podem desenvolvê-lo para contornar os problemas atuais do carro da equipe alemã. Mas ele já disse, existe a grande chance de ser apenas um problema que precisa ser resolvido, para que assim desbloqueie-se o desempenho real ali do W13 ali para Lewis Hamilton e também para George Russell. Hoje estamos errando. A não correlação nas várias áreas está fazendo com que não tenhamos desempenho. Agora, talvez haja uma única causa que ofusque tudo e, portanto, não estamos fazendo justiça ao questionar realmente todas as partes do carro. Só para vocês entenderem exatamente o que ele está querendo dizer. Talvez o que esteja acontecendo com o W13 é que basicamente as peças implementadas ali no carro da equipe alemã não estejam se encaixando, trabalhando juntas como deveriam trabalhar. Muitas vezes um design de suspensão, por exemplo, não consegue ter o desempenho ideal trabalhando com algum tipo de parte da carenagem do carro, parte aerodinâmica, por exemplo. E isso é um grande problema na Fórmula 1 e em qualquer outra categoria do automobilismo mundial e acaba afetando diretamente os carros também da equipe Mercedes. Aparentemente, talvez algumas modificações feitas nesse GP da Bélgica ou talvez até mesmo algum tipo de conceito utilizado na criação do W13 pode estar afetando diretamente a vida de Lewis Hamilton e George Russell quando eles estão dentro da pista. Não é à toa que no simulador o W13 funciona muito melhor do que na vida real. Isso significa que provavelmente algum tipo de variável não está sendo considerada, ou então é impossível de ser calculada nos dias de hoje. Aparentemente esse é o grande problema nisso tudo. Toto Wolff falou um pouco mais sobre quais partes do carro podem estar sendo um pouco mais defeituosas nesse ano. Ele comentou um pouco mais sobre isso, dizendo principalmente sobre pneus, parte aerodinâmica e muito mais. Olha o que ele falou na entrevista. Os pneus são algo que fundamentalmente não entendemos e, na verdade, todo o resto é bom, ou o aéreo está atrapalhando, ou o equilíbrio mecânico.
Eu acho que é tão difícil de dissecar e isso é ao ponto de se você nunca perder, você nunca aprende. E segundo o Toto Wolff, como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, a Mercedes até tem um pouco mais de facilidade de entender como o carro se comporta principalmente em momentos de corrida. Aparentemente o W13 consegue ter um desempenho interessante nessas situações ali de prova em si. Consegue realmente ter um desempenho muito acima da média. Na qualificação acaba sofrendo, ficou ali atrás, por exemplo, de Alpine e outros carros também. Mas na corrida ela tem facilidade de ultrapassar esses carros e se aproximar até mesmo da Ferrari e da Red Bull. Muitas vezes, segundo o próprio George Russell, o ritmo de corrida foi melhor do que de Carlos Sainz, o que deixou realmente uma pulga atrás da orelha de todo mundo. No fim das contas, Toto Wolff não sabe exatamente o que rola, mas o W13 não é entendido por completo pelos engenheiros da equipe alemã, o que faz realmente com que toda a aparelhagem ali da Mercedes pareça ser completamente inútil, justamente porque no fim das contas o time alemão passa longe realmente de entender como funciona o carro. Apesar de ter engenheiros de corrida, ferramentas específicas para conseguir ajustar o W13 da melhor forma possível. Então, na corrida, às vezes, somos 3 segundos mais rápidos por volta. Há grandes pontos de interrogação sobre o que está acontecendo. Não é onde deveríamos estar. Temos a estrutura e o conhecimento para entender um carro de corrida, mas não temos com este. Mas por fim, Toto Wolff acabou admitindo que no fim das contas, a Mercedes não tem outra opção a não ser tentar evoluir seu carro, como ela sempre fez no decorrer de todos esses anos na Fórmula 1. Segundo ele, é importante sim continuar batalhando, continuar tentando e, claro, honrando a equipe de certa forma que está ali por trás, trabalhando no marketing da equipe, trabalhando no desenvolvimento de novas peças, no conhecimento ali de novos dados, realmente ali nos bastidores do time alemão. No fim das contas, para Toto Wolff é exatamente isso que importa. E eles precisam continuar, de certa forma, forçando para que o carro, em algum momento desse ano, consiga ter um desempenho um pouco acima do que eles realmente estão encontrando nesse momento do ano. Mas de qualquer forma, Toto Wolff acabou deixando claro que esse W13 especificamente não deve participar do museu da Mercedes. Na verdade, deve sim acabar representando muito mais um ano para esquecer da equipe alemã. E inclusive pode sim acabar mudando muito para o ano que vem, quando seu irmão ali, o W14, venha a público no início de 2023. E aparentemente, pelo menos na minha opinião, pode ser mesmo que a Mercedes tenha apenas um único problema. A gente percebe o time alemão principalmente sofrendo muito quando nós falamos sobre a temperatura dos seus pneus. Isso significa apenas uma coisa: provavelmente a Mercedes não consegue andar bem em qualificações justamente porque seus pneus demoram muito para aquecerem. E esse é um grande problema na Fórmula 1 para qualquer outra equipe. A gente percebe que a Red Bull tem facilidade com isso tudo. Claro que provavelmente isso acaba influenciando também no desgaste desses compostos. Mas independente de qualquer coisa, apesar dessa influência nesse desgaste, também é um ponto positivo, porque anda muito bem nas qualificações, depois das largadas ela tem facilidade em ser veloz e também após safety car, por exemplo. Essa é uma grande vantagem aí que a Red Bull tem e que eu acho que é mais interessante do que realmente acabar economizando pneus, mas no fim das contas ser lenta durante toda a prova, como é o caso do W13. Mas já comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre isso. Você acredita mesmo que apenas um problema pode estar afetando a vida da equipe alemã? Ou você acha que isso tudo é balela, talvez, do próprio Toto Wolff? Já comenta aqui embaixo a sua opinião e também se você gostou desse vídeo, deixa o seu like também. E claro, se inscreva nessa bola que está aqui no meio da sua tela e também assista esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!